de São João. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus no dia do Senhor. Fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, a qual dizia: o que vais ver, escreve-o num livro. Então voltei-me para ver quem estava falando, e ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés, mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Acreditaste somente porque me viste, feliz os que creem sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12 que não estavam com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não ver a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha minhas mãos. Estenda a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel.
Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditais porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste tempo pascal, desde a origem da nossa igreja, vemos como que Deus deixa que a compreensão da fé no recitado se dê lentamente. Jesus não aparece de repente lá no alto nas nuvens, gritando: estou ressuscitado. A compreensão acaba sendo um ato de fé. E dentro dos limites da compreensão humana, porque mesmo vendo o Senhor ressuscitado, enquanto temos os limites da compreensão humana, jamais vamos entender na sua grandeza o mistério do Deus vivo e verdadeiro. Daí a dificuldade dos discípulos. Tem uma experiência de Jesus ressuscitado aqui, outra ali, depois de tendo várias experiências que tem, com certeza, pela fé, o Senhor está em nosso meio, vivo. E esta certeza move o coração dos discípulos de tal modo que depois, vencendo o medo, vão estar sendo presença da igreja no mundo, uma presença tão corajosa, tão cheia de um anúncio de muita fé, que em pouco tempo leva uma multidão a aderir à fé no Senhor ressuscitado. Vendo o relato do Evangelho de hoje, vemos algumas coisas que mesclam entre os discípulos um pouco de confiança e também, num dado momento, a falta de confiança no Senhor ressuscitado. Diz que ao anoitecer do primeiro dia, o primeiro dia, lembra, domingo, o dia do Senhor, a esperança que levam à fé no ressuscitado. Mas, ao mesmo tempo, ao dizer anoitecer, há alguma coisa de trevas, de falta de luz. Estão buscando, mas o que prevalece ainda sobre os discípulos é a não confiança total que Jesus está vivo. Por isso as trevas permanece, a dúvida, o pecado. Mas estão reunidos no primeiro dia do Senhor. No primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Estão com as portas fechadas por medo dos judeus. Um medo que tem a sua razão de ser. Poucos dias antes, mataram Jesus de maneira bárbara, violenta. Seus seguidores têm um medo que tem a razão de ser nesse momento. Mas tem uma razão e não tem ao mesmo tempo, porque se tivesse a confiança que Cristo está vivo, estariam confiantes na sua presença, caminhando normalmente. O Senhor vence os obstáculos, se coloca no meio deles. Para Deus não adianta nós queremos nos trancar. Ele vence também os obstáculos no nosso coração
e toca sempre a nossa consciência. Mas muitas vezes, quando se fala em evangelizar, nós temos a porta do coração muito fechada. Quantas vezes também numa pastoral, no movimento, muitos não entram porque o grupo se fecha. A origem da igreja, vamos ver aqui, está ela ser missionária desde o seu início.